Porque dos dois, eu sou o mais genial. O meu QI é 2. Nos últimos 5 anos, Igor, se eu for parar pra contar, eu devo ter morado em 7 cidades. É Nos mesmo. últimos 5 anos. E estamos ao vivo. Não tá ao vivo. Cara, deixa eu mentir. Não tá ao vivo. Já começamos querendo mentir, o cara atrapalha. Pra quê? Nós não vamos ganhar nada com a Então verdade. beleza. Então tá bom. Estamos aqui diretamente dos Estúdios Globo. Geralmente é isso que ele faz na profissão dele. Mentira. Não diga isso de um político. Hoje vai ser divertido. Vai. Esse será o melhor podcast da internet Antes de começar, brasileira. um brinde Um brinde. por estarmos começando o que a gente tem pra começar. Eu acho que hoje a primeira coisa que eu gostaria de dizer é será que os microfones estão ligados e funcionando? Eu espero que sim. O meu pelo menos tá com uma luzinha, né? Tá ligado funcionando, Diogo? Ah, então tá ok. Então tudo Confia ok. no... Se Um Diogo abraço falou, aqui para nosso querido amigo auxiliar, produtor. que inclusive eu agradeço a Deus todo dia por ser amigo dele. Ele é sensacional. Não quer aparecer, né? Mas tá aqui. Ele Nosso- tem vergonha da gente. Ele tem vergonha da gente. É o único de nós. Mas se você precisar, contate os serviços dele. Sim. Sempre na Rio Bahia. Sim. Por favor, Vitor. A gente tem um problema aqui. Que é a Por falta quê? de seriedade. E a gente vai passar metade do programa só dando risada. Então, se você gosta de rir com os Aí outros. Bahia, cara, porra, que desrespeito. A gente tá na casa do cara, Pois é, no né? estúdio do cara. Com o copo do cara. Com a Microfone cerveja, do com a cara. cerveja que Com a ele pagou. cerveja que ele pagou. Sabe aquele negócio? Você entra na casa, bate na bunda da mulher, abre a geladeira, Meu Deus, mija de porta aberta. não faz isso, É cara. isso. A gente tá fazendo isso aqui. Eu tenho uma reputação, sei lá. A você. Na minha bio tá lá, jornalista mundialmente desconhecido, sem nenhuma reputação, Eu sei tenho lá. reputação, cara. Meu Deus. Não façam isso em casa, galera. A gente tem que Nem na colocar escola. classificação de idade no YouTube. Isso aqui é proibido pra menores de 80 anos. Minha avó tá de boa pra assistir. É, né? É. As minhas já, Deus já levou. Eu só tenho uma, minha queridíssima avó, 82 anos. Boa pergunta, se morreu, ela pode assistir? Depende da sua crença. Depende, né? Depende. Porque eu imagino que o Wi-Fi do céu é melhor que o daqui. Lá tá Gente mais do perto céu. do satélite de 5 Elon Musk. minutos, 5 minutos eu já cancelei a minha carreira. Menos de 5 minutos de podcast. De nada. Eu já cancelei a minha carreira. De nada. Eu acho que o grande problema é que a gente vai começar a gravar o que a gente Não, costuma eu acho que o conversar. grande problema é você andar comigo. Porque eu tô te botando Eu vim- a perder. Eu vim pra Vitória da Conquista perder a minha carreira, cara. Exatamente. E eu que nunca encontrei uma. Na verdade, a gente, como a gente botou a Você sabe quem encontrou uma carreira em Minas? Não fala isso não, cara. Aécio. Não faz isso não, cara. A gente não tem dinheiro pra Na pagar Argentina, Olha Maradona. Olha a cor desse sofá, como é que a gente vai pagar o processo? Ai, meu Deus do céu. A gente Acabou. não fez isso. Tchau. Tchau, valeu. O cara, você quer que... Mas pode, aí pode falar porque aconteceu, já é fato comprovado. Mas eu não falei qual Aécio é. Sim, verdade. Tem vários, né? Tem vários. Vim trabalhar no Cruzeiro. Eu conheço um monte. Vim trabalhar no Cruzeiro, eu acho que foi a melhor coisa de 2025 até agora. Foi. Foi a melhor piada. Inclusive, se você está acompanhando isso no futuro, nós estamos em abril de 2025, final de abril, e a gente escolheu o final de abril para abrir o início deste podcast. Meus filhos, se vocês estiverem vendo isso, foi assim. How seu I Met pai Your Mother. comentou- Conheceu sua mãe. Não, não é esse cara feio. Não é a mamãe. Esse aqui é o seu tio gordo que mora na casa do fundo. Em algum momento eu vou estar magro. Ah, tá. Seja porque eu emagreci sendo fitness, Porque seja morreu. porque a diabetes tirou 2 pernas. Mas em algum momento eu vou estar Meu muito Deus. mais leve. Eu acho que eu perdi toda a minha profissão agora. Por causa de uma piada de diabetes? Não, em 5 minutos, eu já sei que estar aqui hoje tem que dar certo. O podcast tem que dar Tem certo. que dar certo. Porque, Isso tem que monetizar, galera. porque realmente eu não tenho mais outra saída. Agora, cá pra nós, você viveu momentos piores essa semana. Vivi. Em outros canais. Vivi. Foi um momento assim. No canal do dentista, por exemplo. Sim. Eu tô com um lado de uma porra. Enfim. Mas pra gente, a gente colocar os pingos nos is aqui.
uma coisa bacana que a gente pode fazer é se apresentar. Desligou a luz. Desligou a luz. Opa, somos velhos. Aí, tá mais legal. Assim, tá mais legal. Eu me sinto no futuro. No futuro? Assim, o futuro vai ser amarelo. Não, eu digo assim, porque tá uma penumbra, digamos assim, nesse momento. Muito bem. E tá vendo? Você usa as palavras. O que eu tava dizendo antes essa pequena interrupção. Cara, vai dar muito bom na chamada. A gente tem muita coisa, cara. Pra gente colocar os pingos nos is aqui neste programa, por que a gente não se apresenta a partir do outro? Tipo, você fala de você à medida que eu vou perguntando, depois vice-versa. Sim, essa foi a minha ideia antes. Não, eu pensei nisso agora. Mas eu tinha falei antes. Não falou não. Entrevista, Vitor entrevista. Você nunca falou isso pra mim. Meu Deus do céu. Eu pensei nisso agora. Porque dos dois, eu sou o mais genial. O meu QI é 2. Vitor, pra quem não sabe, é professor de matemática, matemático formado. Sim, formado. É o que eu costumo dizer que é o mais próximo que nós temos aqui na nossa galera de um cientista. Pelo amor de Deus, todos vocês aqui são estudados, né? Mas me fala aí, cara, como foi que você chegou em Conquista? Pra quem não sabe, isso aqui é gravado em Vitória da Conquista, capital do sudoeste da Bahia. A Suíça é baiana. A terceira maior cidade do estado da Bahia e uma das 10 maiores do interior do Nordeste. E a segunda melhor cidade do Nordeste para se viver, segundo pesquisa de 2021. Só perde pra Itororó. Pelo amor de Deus. Tororó muito boa, já morei em Tororó. Sim. Inclusive, nós moramos lá sem saber um do outro. Na mesma época. Na mesma época. O que é curioso, porque é uma cidade do tamanho de um ovo. E não deu assim. Agora, de certa forma, as bagunças que eu e meu irmão fizemos chegaram até você. Exatamente. Porque só que as minhas bagunças não chegaram até você. Não, naquela época você era um santo. Ainda sou. Costumava pular janelas, né? Para com isso. Para com isso. Não foi bem janela, foi uma varanda. Mas então... Enfim. Só perde para Fortaleza, mas também Fortaleza é capital e tem praia. Exato. Aí pra ganhar disso é difícil. É difícil. E tem nas garras da patrulha, que é maravilhoso. Maravilha. Então é isso. Então, se for para falar de como eu cheguei aqui, na verdade eu sou natural de Vitória da Conquista, ao contrário desse, ele não é. Eu sou importado. Ele é de Itororó. Nascido em Tapetinho. New York, Itororó, né? Itororó é uma cidade que está a 8.655 quilômetros de Nova York. A cidade pode não prestar, mas o referencial é bom. e eu tenho certeza que esse número é correto, porque você não falaria uma piada dessa inventando, né? Não, claro que não. Porque você quer sim realmente subir o naipe de Tororó. É lógico. Exatamente. É uma parte do Império Britânico no médio sudoeste da Bahia. Você olha lá, você vê os aristocratas reunidos na praça, você se sente na corte de Londres. A casa da minha avó é igualzinho o Palácio de Buckingham. Vocês precisam de ver. Vai. Como é que você chegou em Conquista? Porque você rodou o mundo. Sim, rodei o mundo. Sim. Rodou? Esse cara aqui tem mais quilômetro rodado do que um Opala 78. Pior que é verdade. Nos últimos 5 anos, Igor, se eu for parar pra contar, eu devo ter morado em 7 cidades. Mesmo? Nos últimos 5 anos. Eu acho que nos últimos 5 anos eu envelheci 25, eu acho que eu vivi o dobro do tempo que eu deveria viver. Cada cidade, na realidade, cada cidade que você vai, é um mundo que você descobre. São contextos diferentes, pessoas diferentes. Sim. E eu imagino que você deva ter conhecido toda sorte de gente diferente. Sim, né? sim. E não foi, nesses últimos 5 anos, não foram as únicas cidades que eu morei. Foram, fora as cidades que eu morei quando eram criança, sim, por conta dos meus pais, que tinha esse espírito aventureiro. Meu pai é um policial militar, primeiro mudamos por causa da polícia militar, sim, e depois nos mudamos por conta dos sonhos deles, tanto dele quanto da minha mãe. E aí a gente morou em vários lugares, Minas, São Paulo, e meu pai sempre deixou eu sempre tive essa ponta de aventura. Eu acho que eu não teria nem formado no meu curso se eu não tivesse essa ponta de aventura. Então, foi uma aventura estudar matemática da maneira que eu estudei, e foi uma aventura me propor o desafio de caramba, eu tenho que me formar nisso, minha vida tá uma bagunça e tal. Então meu pai deixou essa coragem. Meu filho vai desbravar os territórios. Meu pai tinha uma frase muito engraçada que ele dizia assim: onde tiver Banco do Brasil, eu posso ir morar.
Inclusive, eu cheguei a morar numa cidade que não tinha Banco do Brasil nos últimos tempos, tá? Beleza. No dia que eu cheguei lá, desci, pedi uma cerveja, falei, moça, onde tem um caixa eletrônico assim? Aí ela falou, lá de onde você veio? Rapaz. Você volta. Quantos quilômetros? De distância. não tinha como voltar, devia ser uns 30 quilômetros. Nossa O último ônibus que tinha de ida e volta era o que eu tinha pegado para chegar. Assim, não tinha como voltar porque não era tão distante, mas é porque não tinha meios. Não tinha meios. Não tinha locomoção. Inclusive, que bom que eu assinei o contrato aquele dia, que essa é uma história boa de contar. Sim. E... o que a gente mais vai ter aqui é a história pra contar. Vamos, temos. Isso é bom. Acho que nossa vida... Ela vai ser colocada em xeque aqui. E não, a gente veio vivendo para esse ponto aqui, para esse momento. Eu acho vocês vão ter a oportunidade... E eu ainda não respondi a pergunta. Mas só para deixar claro, vocês vão ter a oportunidade de serem meio que nossos psicólogos. Sim. Tá caro pagar terapia. Tá caro. Deixa eu ver o nome do meu terapeuta que eu paguei no ano passado. Tá caro. Meu negócio é só terapia cheia de prato para lavar. Que é o caso de Diogo agora. Diogo, literalmente. Vocês vão ter a oportunidade de serem nossos psicólogos e ao mesmo tempo entender o contexto da nossa vida baseado em contexto nenhum. Porque a gente só vai lançar isso aqui. E eu tenho certeza de, assim, nós temos coisas, até eu tinha ensaiado isso para dizer de primeira, mas vai ser, acho que gratificante, porque eu e você temos muita coisa em comum. Sim. Nós somos dois caras chegando aos 30 anos agora. Com 2 braços, 2 pernas, um pescoço. Nós temos 10 anos de profissão. Verdade. Nós dois temos. Eu tô chegando em 10 anos de profissão. Eu faço 11 em dezembro. Eu tô chegando ainda em 10 anos de profissão. A gente tá chegando aos 30 anos. A gente está num ponto de reconstrução da vida. Sim. A gente está num ponto de reconstrução da decisões. vida. De decisões. E assim, depois de um 2023, 2024 totalmente conturbado. Malucos ao extremo. Exatamente. Malucos ao extremo. E... a gente devia fazer o exercício, pegar fotos nossas de 2021, 2022, 2020, comparar com a gente agora. Nossa, eu envelheci 10 anos por ano. Só tem uma diferença, eu sou bem magro. Eu acho que eles já notaram. Não é por nada, não. Tem um motivo de eu estar aqui atrás do notebook. Betas fazem isso? Fazem. Por isso que eu fiz. Eu não tenho coragem. Até porque eu nem bebo. Pra começar. Vamos mentir pra tia, né? Tia, seu filho não bebe. Que é isso? Para com isso. Você vai apanhar quando chegar em casa. Aqui tinha coca, já bebi tudo. Isso minha mãe não gosta que eu bebo. E café também, né? Café também. Ela não gosta que eu beba café. Não falar muita coisa a partir de agora. É verdade. Então, mas vamos voltar lá. Então, assim, cara. Nós temos muito em comum. Nós temos muito em comum. E eu acho que... eu sei que eu comecei esse argumento por alguma coisa, mas era isso que a gente precisava, que eu ensaiei pra gente dizer. A gente tem muito em comum. Temos aí 10 anos de profissão. Formamos em universidades públicas. Isso é uma boa coisa que a gente tem em comum aí. Sim. Passamos por perrengue durante a faculdade. Nossos pais tinham a mesma profissão. Nossos pais foram policiais. Nossas mães são super mães. Formadas nos mesmos cursos. Sim, verdade. E nas mesmas instituições. Verdade. Quanta coisa a gente tem parecido, dois caras tão diferentes. A única diferença, basicamente, é que Vitor é da área da matemática, de exatas, onde eu sempre fui uma ameba. E eu sou jornalista. Agora, eu não posso dizer que eu não sou muito bom, eu sou ruim em humanas, eu gosto de ler e gosto de escrever. Eu sou fã das humanas. Eu também sou. Tá. Vocês entenderam, tomara que não. Eu acho que eu já acabei com a minha profissão em 20 minutos de programa. Eu acabei em 20 minutos de profissão. Eu costumo dizer que a UESB tem vergonha de eu ter formado lá. Né? Eu não sei se o IFBA tem. Eu arrumei tanta confusão na minha graduação. Com não, coisas que eu achava pelo menos você tem artigos publicados. Eu publiquei alguma coisa. Eu publiquei pouca coisa. Só foto no Instagram. Pelo menos você é aquele cara humilde que assume. Porque tem muita gente que fica mentindo currículo Lattes por aí. Então, voltando lá na questão das viagens, então assim, meu pai foi um cara que mudou por motivos que ele queria mudar, então ele tinha condições, ele mudava. Não gostei de tal cidade, os meus planos aqui não deram certo, a gente mudava para outros. E assim, depois que me formo na faculdade em 2019, eu recebo uma carta e eu fui morar em Minas, aí chego em Minas, não deu tão certo, veio a pandemia 2020, jogou todos os meus sonhos assim no chão. Volto para Bahia, passo uns meses e aí eu vou para Minas me aventurar. Então chego em Ipatinga. E em Ipatinga, dali, cara, eu
trabalhei em cidades vizinhas, trabalhei em Ipatinga também. Então, foi uma experiência assim. Aí morei em Coronel Fabriciano também, que era do lado. Morei em algumas outras cidades vizinhas O ali para glorioso trabalhar. Vale do Aço. Exatamente. Muito bom. Foi muito bom morar ali. Era uma vontade minha de infância voltar a morar lá. Uhum. Então, quando eu recebi o convite, cara, vem para cá, sua profissão vai te dar emprego aqui. Demorou para dar emprego. E foi difícil no início, porque além da pandemia, ainda tive problema com o carro. Quase sofri um acidente, fiquei sem carro. Foi uma loucura. Mas deu tudo certo, graças a Deus. E aí, em 2023, final de 2022, meu contrato onde eu estava trabalhando ia acabar. Eu estava trabalhando como professor substituto numa instituição federal em Minas, e meu contrato acabou. E como eu tinha ido buscar minha mãe em São Paulo, ela tinha para ela vir morar comigo e tal, e ela me falou, ó, eu vou voltar para Conquista. Se tu quiser ficar aí, tu fica, eu vou voltar. E aí, cara, aquela coisa que eu te falei, aventura. Eu nasci em Conquista. Eu nasci aqui. E você pensa assim, poxa, eu pensei, eu conheço muitas cidades. Morei em São Paulo, morei em Campinas, morei em um monte de lugar. Mas minha cidade natal, onde eu nasci, eu só me lembro dela até fazer 12 anos. Eu conheço ela como uma criança. Eu conheço os campos da UB6, eu conheço os campos que eu jogava bola na UB4, os lugares que eu brincava na UB5. Eu conheço Cadija, quando minha avó morava lá, jogava bola com os moleques, mas eu não tinha noção de como é viver em Vitória da Conquista sendo um homem adulto. E vale ressaltar que hoje ela é completamente diferente daquela época. Sim, muito, pelo amor de Deus. Tem bairros que não existiam naquela época e hoje estão super povoados. Eu morava, por exemplo, quando eu saí daqui, eu morava na UB6, o shopping estava começando a construir. Eu passava de ônibus, o shopping estava levantando. Aquele bairro atrás do shopping era só mato. Morada dos Pássaros. Morada do... Não, de trás do shopping? Isso é isso. Morada dos Pássaros é do lado, o que tem lá na frente da UB6, correto? Não, o Morada dos Pássaros é atrás do shopping. Ah, sim. Ah, verdade. E um pouquinho mais acima é o Felício. Aquele que tem em frente da... Morada Real, não. Morada Real. Morada Real. Morada Real. Confundi. Então, cara, é uma cidade que ela se desenvolveu muito. E eu posso dizer uma coisa, eu lembro de uma pessoa lá em Patinga que quando você fala assim, eu vou voltar pra Bahia, a pessoa olha pra você com ar de coitado. Nossa. É tipo de volta pra minha terra do Gugu. Você vai voltar pra Bahia, você vai viver tomar água de coco e tomar um sonho impossível. Você vai viver debaixo de água de coco, de não sei o que e tal. E depois, um mesmo rapaz que morava no apartamento de baixo, ele falou, ele era daqui e era policial militar lá em Minas. E essa pessoa chegou para mim, caramba, eu achei que sua cidade era pequenininha, que não sei o quê. Falei, em Patinga vocês têm um shopping, lá nós temos 2. E o menor de lá é maior do que o daqui. Então, e Conquista é uma cidade que ela encanta, porque é uma cidade que ela se autossustenta, como sustenta as cidades vizinhas. Exato. E sem precisar de empresa, de alguém sustentando, por exemplo, porque Patinga é o que é por conta da Uzi Minas. A economia da cidade vai girar em torno da Uzi Minas. Aqui não, a cidade se próprio sustenta, o próprio comércio. E aqui o curioso é que se você for pegar a história recente de Conquista, você tem ali os anos 70 e 80 o boom do café. Sim. O café passa a ser o grande vetor de crescimento de Conquista e adjacências. E aí depois, quando esse boom do café acaba, a cidade se reinventa, de modo que nos anos 90 ela já se torna um polo de serviços. Sim. Porque ali você tem a consolidação da UESB como um local para receber estudantes de todo lugar do país. Ali você passa a ter indústrias fortes de fora vindo para cá. Então, Conquista se transformou da água para o vinho, de uma capital regional baseada no agro para uma capital regional baseada em serviço. Sim. Tanto é que, se vocês forem olhar no mapa, aqui, para quem é de Conquista e para quem mora aqui, mas não conhece tanto isso. Vamos dar uma aula pra Se você olhar... Que aula! Se você olhar o mapa de Conquista, você vai ver uma zona rural enorme. São 150 quilômetros de uma ponta a outra. Inclusive, é mais fácil você ir para Itapetinga do que você ir para o extremo sul do município de Conquista. E Itapetinga fica a 100 quilômetros daqui. E mesmo tendo uma zona rural enorme,
a população da zona rural é minúscula, porque a partir desse boom de se transformar em polo de serviços, o êxodo rural também dá um boom. Sim. Porque ali a cultura do café praticamente acaba. E muita gente até hoje, vamos botar aqui a real, principalmente a galera ligada à esquerda aqui da cidade, lamenta muito o fim desse boom do café, porque o café ele socializava mais o dinheiro, por ter várias funções, desde o seu plantio até a sua comercialização. E os serviços nem tanto. Sim. Até por causa dos encargos trabalhistas, Sim. de toda a carga tributária Sim. que a gente tem, de toda a dificuldade que o empresário tem de empreender. Então, hoje, você tem talvez muito mais empregos para quem tem um certo estudo e muito menos emprego para essa galera que saiu da zona rural naquele passado para vir para cá. Não, e hoje, e mesmo essas pessoas que você fala, têm emprego aqui, às vezes não tão bem, não sei quanto, como era a situação financeira na época, se ganhava mais, mas mesmo pessoas que vêm de fora, e às vezes não têm uma formação superior ou algo assim, e hoje formação superior no Brasil não é garantia de emprego. Engenheiro virou Uber. Nossa, se você olha as estatísticas hoje, as estatísticas, se eu não me engano, é 1 em cada 10 que tem um emprego na sua própria área. Pô, na minha turma formaram 36 trabalharam no jornalismo. Então, mas aí mesmo assim você olha que a formação superior ela garante um pouco de salário a mais. Mas ela não é certeza de emprego. E mesmo as pessoas que não tiveram condições ainda de estudar, de fazer um nível superior, aqui tem emprego. Sim. Consegue encontrar. Sim. Né? Hoje mesmo a gente estava vendo um vídeo lá de um saudoso cara que a gente é muito fã, e a gente viu o cara falando, só não ganha dinheiro aqui quem é besta. Ele estava falando de São Paulo assim. Mas em Conquista você vê isso, as pessoas conseguem encontrar alternativas. E eu já vi comunistas aqui da cidade assumirem que a economia de Conquista, o modo como o dinheiro gira aqui, permite também que a cidade seja mais segura. Sim. E quando eu ouvi ele falar isso, ele é professor, eu vi isso numa aula, eu falei, opa, calma aí, cara, você tá falando isso mesmo, que a economia, dinheiro girando, livre mercado, diminui a criminalidade? Opa, temos que ter cuidado aí com o que você está falando, hein? Sua ideologia vai um pouco no ralo. Só que aí também tem um contraponto, porque muita gente desse espectro político já vem com aquela, isso não é livre mercado, isso é socializar o dinheiro. Tá bom. Que não é o melhor dos argumentos. Não é o melhor dos argumentos, sim. Socializar dinheiro é uma coisa que eu não vejo acontecer há muito tempo. Engraçado que ninguém quer socializar comigo, né? Mandem Pix para 059. A gente tem que colocar a caixinha do Pix lá. Exatamente. Ajuda. Cara, caixinha, rapaz. QR Code. Seja moderno. É porque tô chegando nos 30, mas eu acho que a minha alma já viveu. Como eu disse, eu vivi 25 anos nos últimos 5 anos. Não tô bem velho. Metade de JK, né? 50 anos em 5. Exatamente. Então é isso. Vivi esses 25 anos e retornei para Conquista, como eu falei. Minha mãe falou, vou voltar. Bateu a chave, o martelo, e eu falei, e eu fiquei. Foi onde a gente foi falar do desenvolvimento de Conquista, né? E aí eu pensei, poxa, eu não conheço Conquista como eu queria conhecer. Não tenho amigos lá. Os amigos que, quando eu vinha para Conquista em épocas festivas, quando eu era criança, eu tinha cara de pau de ir na casa de todos os meus amigos. Na Ubisquato aqui eu tinha amigo, batia lá, cadê? Tá morando aí? Tava. Reencontrava, depois de velho você perde a coragem de fazer esse tipo de coisa. Já exatamente. Em Patinga eu tive a cara de pau de fazer isso. Inclusive, Paulo Júnior vai ser vai assistir aqui com a gente. Não. Esse aí tá com problema. O Paulo Júnior, ele é um amigo meu de infância também. O Paulo Júnior foi um amigo de infância que eu fui atrás. E esse foi um encontro que valeu a pena. Meu amigo. Ontem eu postei a divulgação do nosso podcast. Ele manda o link, mas como nós somos betas, estamos gravando, ele vai ver isso amanhã, quando a gente postar. É ao vivo enquanto a gente está gravando. Isso, é ao vivo. Exatamente, somos betas e a gente vive desse jeito, faz o que pode. E foi um grande amigo, assim, que eu fui depois de grande, é uma história para contar depois. E aí, cara, eu não fiz isso. Então, quando eu cheguei em Conquista, eu pensei, é começar uma vida do zero. Até da minha profissão, é começar uma vida do zero. É o que eu estou fazendo aqui em Conquista. Tenho um emprego maravilhoso, amo minha chefe, amo
o ambiente onde eu trabalho, eu amo os meus alunos. Mas eu vim aqui para começar uma vida do zero e é isso que eu estou fazendo. Uhum. Eu tive a sorte aqui de... Eu sou um cara abençoado porque todo lugar que eu passei eu deixei bons amigos. E aqui em Conquista eu tive a sorte de fazer bons amigos também. Você tá ligado? A gente é. Que coisa linda. Olha lá mais um. Deixa eu ver, ele tá me dando dele, mas eu sei que ele me ama. Então, ele fica emocionado. Ele tá chorando ali. Ele tá chorando ali. Ele até começou a cortar uma cebola para disfarçar. Pois é. Então, foi isso que eu vim fazer aqui. Falei, cara, eu vou começar uma vida do zero lá, e é isso. E olha aí, onde é que nós estamos? Na casa de Diogo. Na casa de... Grande estúdio. No estúdio do Grande Diogo. Nos estúdios da Rede Gordo de televisão. O mais novo e o que mais ganha dinheiro. Exatamente. Vocês precisam de ver o tanto de dinheiro que esse rapaz está ganhando. É verdade. Se vocês soubessem o tanto de dinheiro que esse homem tem. Nossa Senhora. Mas assim, eu vim de cidade pequena. Né? Eu cheguei aqui em Conquista. Tororó é cidade pequena? 15 mil habitantes. E Tororó não era a 8 mil quilômetros de Nova York? Agora eu tô falando sério. Capital da Bahia. Porque assim, Itororó é maior que Nova York. Mas a parte maior não tá no mapa. Sacou? É tipo isso. Que porra é essa aqui? O dono da casa tá passando arrastado pra... tá parecendo ele na época de escola. Ele nos ama, cara. Passando arrastado. Eu saí de Tororó, que é uma cidade pequena, uma cidade de 15 mil habitantes. E quando você sai de uma cidade que ela tem um comportamento muito mais rural e não tem, por exemplo, avenidas grandes, transporte coletivo urbano, não tem o acesso à informação que Conquista tem. Porra, eu cheguei aqui nessa cidade, Conquista era um mundo, cara. Sim. Eu sempre gosto de comentar que, pô, o choque de realidade que eu tive quando eu cheguei aqui foi, pô, tem que pegar ônibus pra ir em qualquer canto dessa cidade, que lugar grande. E engraçado que pra mim foi o contrário. Porque você veio de Campinas. Não! Quando eu saí, eu nasci aqui. Então o primeiro lugar que eu fui morar foi cidade lugar pequeno. Quando eu fui morar em Toró, era o contrário. Uhum. Tipo, eu não tinha que pegar ônibus. Sim. Entendeu? Nesse sentido, sim. Eu saí daqui, eu tinha na primeira vez eu tinha 9, retornei, fiquei até fazer 12. Uhum. Não, mentira. Saí quando eu tinha 9, aí voltei com 11 e fui embora com 12. Então, quando eu chego aqui, eu tenho esse choque de realidade. E aí, pô, minha primeira semana aqui em Conquista foi muito difícil de adaptação. Porque você tá ali acostumado. Eu morei 18 anos em Tororó. 18 anos. Eu pensei em uma piada maléfica e não consigo pensar. Graças a Deus. Então, você ficar 18 anos num lugar pequeno e você vem pra uma cidade que é 50 vezes maior, é um choque muito grande. Aí eu lembro que uma piada muito ruim, mas eu vou guardar pra quando a câmera desligar. Eu lembro que eu ligava pro meu pai e falava, pai, não vai dar certo. Não vai dar pra mim isso aqui. Ele falava, filho, fica só um Vira mês. homem, porra! Não, ele falou... Olha aí, o cara veio lá de onde? Mequetrap, não sei o que. Brincadeira. Ele chegou pra mim e falou... Homem, porra. Você tá ouvindo isso? Não, ele chegou pra mim e falou, fica um mês aí. Se um mês você não conseguir se adaptar, a gente vê o que faz. É complicado, é complicado. Aí, pô, nesse um mês eu já tô há 11 anos. E venceu, né, cara? Eu me considero um vencedor nesse sentido, cara, porque assim... Como eu falei, Itororó pra Conquista é uma diferença abismal. Sim. Mas, além de tudo, aqui em Conquista, outra coisa que a gente tem em comum, eu fiz boas amizades. Eu consegui me conectar de maneira certa com as pessoas corretas. Por que eu tô indo? Brincadeira, vai lá, continua. Você é um brincante. Então, assim, naquele momento... Terminou com a gente. Pois é, que fim de carreira, hein? Me arrependo amargamente desse momento. Então, assim, nesses primeiros dias aqui, eu consegui me conectar com pessoas que já começaram a me falar, ó, vamos por aqui. Tenta se adaptar dessa maneira. E aí comecei aquele negócio que, para todo mundo que eu conto, acho que eu era maluco. Que eu pegava ônibus errado de propósito para conhecer a cidade. Isso é verdade. Não é querendo conhecer. É verdade. Eu pegava ônibus errado de propósito pra conhecer a cidade. Cara, e assim, olha aí, a gente... Perigo da porra também. Nenhum perigo, mas assim, olha pra você tinha 18 anos.
E a gente subestima, eu acho que um grande problema quando a gente cresce é que a gente subestima as nossas percepções de criança Uhum. e como elas moldam quem nós somos e o que nós fazemos Sim. e até a extensão de onde a gente pode enxergar. Sim. Então, eu cresci em Conquista, eu pegava ônibus. Então, quando eu vou para Itororó, fui morar em Aracatu, fui morar em Patinga, cheguei em Patinga não tinha tanto medo. Uhum. Patinga, os bairros são distantes um do outro. Sim. E eu não tinha medo. E já a sua percepção é diferente. 18 anos em Tororó, cara, em Tororó era ruim só subir ladeira. Porra, era foda. Pra subir ladeira lá tem que ter coragem. É horrível. E a gente, criança, não tinha medo. Tem que ir na casa do brother lá, né? A gente ia meio-dia debaixo do sol quente, subir na ladeira. E aí você chega em Conquista, sua percepção é de que, cara, meu mundo se alargou. E tu arrogou junto, né? Desnecessário. Desnecessário. Eu quero trabalhar segunda-feira. Tomara que não. Seu vagabundo. Então, vou encerrar. Foi um prazer. Só preciso dizer que estou mais feliz do que nunca estar aqui com duas pessoas maravilhosas. Então, deixe seu like, compartilhe esse vídeo. Se inscreva no canal. Um abraço. Valeu, e até galera. sexta. Vamos questionar tudo. Não vamos questionar porra nenhuma. Tchau.